Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Hoje nós estamos iniciando agora a nossa quinta aula online e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das frações. Só que nessa aula nós vamos aprender duas operações, como realizar duas operações com números que são fracionários. É a operação de adição e subtração. Na aula de hoje, nós vamos ver alguns procedimentos para somar e subtrair números fracionários. Eu vou mostrar para vocês três modos de fazer tanto a adição quanto a subtração com esses números. Fiquem atentos às dicas. Então, a primeira coisa que nós vamos observar quando nós formos somar ou subtrair frações são os denominadores, se eles são iguais ou diferentes. Se os denominadores forem iguais, o processo é simples. Basta eu somar os numeradores e repetir o denominador, que é igual em todas as frações. Tem um exemplo na página de vocês 146 e eu vou explicar e fazer esse exemplo aqui para que vocês vejam. O exemplo diz assim, na página 146. Todos os meses, Mila gasta a mesada que recebe com seu pai da seguinte forma: 3 cestos com roupas e 2 cestos com passeios ao cinema. O restante Mila guarda em seu cofrinho. Aí na letra A pergunta: quanto Mila gasta de sua mesada por mês? E na letra B, qual é a fração que representa quanto Mila guarda? Então, ele dá dois problemas. Ele vai falar que ela recebe uma quantidade, uma mesada, que essa quantidade geral é o que nós chamamos de inteiro, é a parte inteira, é a mesada inteira, sem ela ter gastado nada ainda. E ele vai começar a relatar que ela gasta algumas frações, que é a primeira, 3 cestos, ela vai gastar com roupas. Depois ele diz que ela gasta 2 cestos com cinema e o restante ela guarda. Então, observe que quando ele se refere, ele diz 3 cestos com roupas e 2 cestos com cinema. Observe que os denominadores das duas frações que ela gastou são iguais. Então, denominador 6 e 6. Então, nesse caso, a operação é mais fácil. Eu gosto de representar as minhas frações geometricamente, fazer o desenho, porque nos ajuda a compreender e entender melhor. E às vezes só pelo desenho, pela representação geométrica, a gente já consegue responder. Aqui nesse caso, nós vimos que ela dividiu a mesada em 6 partes iguais. E tanto nesse que ela gastou quanto nesse, os denominadores são iguais. Então aqui, imagine que isso seja a representação da mesada dela toda. E ela divide essa mesada em 6 partes. Lembrando que o numerador é a parte considerada. É aquilo que eu pego, aquilo que eu gasto, aquilo que eu consumo. E o denominador é em quantas partes foi dividido o que estava inteiro. Então, o todo, a mesada dela toda foi dividida em 6 partes, que é a quantidade dos denominadores. E o problema diz que 2 terços ela gasta com roupa. Então, vou pintar de azul a fração que representa o que ela gasta com roupa. 3 cestos, desculpa, eu falei 2 terços. 3 cestos ela gasta com roupa. Então, 3 cestos de 6, ela gasta 3 partes comprando roupa. Essa é a representação geométrica da parte que ela gastou com as roupas, 3 cestos. E 2 cestos ela vai gastar com cinema. Então, dessas 6 partes, 2 partes ela vai retirar para o consumo no cinema. Então, essa é a fração que representa os 2 seixos.
Aí na primeira pergunta é assim: quanto Mila gasta na sua mesada? No total, quanto foi que ela gastou? Então nós vamos fazer uma nova fração para representar o total que ela gastou. Geometricamente a gente já consegue ver. Quem é o meu denominador? O meu denominador são em quantas partes a minha mesada foi dividida. Nesse caso, 6. E o meu numerador? O numerador foram quantas partes ela gastou ao total. Ela gastou 3 partes com roupa e 2 partes com cinema. Logo, ela gastou 5 partes. Então, representando geometricamente, às vezes nós conseguimos chegar na solução sem precisar fazer as contas. A resposta dá 5/6. E a letra B pergunta: quanto sobrou para ela guardar no cofrinho? A parte que sobrou é a que não está pintada, que é essa aqui. Então, vou representar uma nova fração para quem sobrou. Quem é o meu denominador? Em quantas partes estavam divididos? 6. Quem é o meu numerador? A parte considerada. Aqui sobrou. Só foi uma. Então, sobrou 1/6 da mesada dela para que ela pudesse guardar. Isso nós fizemos representando geometricamente. Mas, se nós quisermos fazer as contas, a soma, como nós fazemos para somar essas frações? Temos aqui 3/6 e 2/6. E eles têm os denominadores iguais. Então, eu tenho aqui, ó, 3/6 mais 2/6. Eles têm denominadores iguais. Então, o que eu faço? Eu repito o meu denominador e eu somo os meus numeradores. Então, fica assim, ó. O meu denominador é 6, tanto nesse como nesse. Então, eu repito. E aqui em cima fica 3 mais 2. 3 mais 2, 5/6. Como nós já tínhamos encontrado fazendo a representação geométrica. Na letra B, na segunda pergunta do exemplo, na letra B, pergunta quanto sobrou. Então, ela gastou 5/6. Só que o meu todo, ela tinha 6/6, que é o inteiro. Ela tem 6/6. E ela gasta 5/6. Quanto sobra? Se eu estou em uma subtração e os meus denominadores são iguais, eu repito o meu denominador, 6, e eu subtraio os meus numeradores. 6 menos 5 é igual a 6 menos 5, 1/6. Também nós já tínhamos feito geometricamente. Então, vocês têm duas opções: ou fazer a conta ou representar geometricamente. E quando os denominadores são iguais, é a forma mais fácil de somar e subtrair frações, porque eu repito o meu denominador e eu somo ou subtraio os meus numeradores. E agora, eu vou mostrar para vocês os exemplos de como nós resolvemos quando os denominadores forem diferentes. Quando eles forem diferentes, tem duas formas que vocês podem fazer. E eu vou ensinar as duas. Qual é a forma que você vai fazer? Aquela que você achar que é mais fácil, que você se sentir mais seguro e mais familiarizado. Aquele que você tem certeza que você vai acertar, ok? Então, a primeira forma que eu vou ensinar a vocês a somar e subtrair frações é utilizando o MMC. Então, é aquele processo em que nós precisamos fazer o MMC, calcular o MMC dos denominadores. O exemplo que eu vou explicar a vocês e fazer aqui está na página 147 do livro de vocês. Veja qual é a situação. Tem primeiro a situação A. Flávio e Alessandro compraram um refrigerante de 2 litros. Flávio bebeu 2/3 do refrigerante e Alessandro bebeu 1/4. Qual é o número na forma de fração que representa a quantidade que os dois beberam? Então, primeira informação. Eles compraram um refrigerante, o todo, que tem 2 litros.
disse que Flávio bebeu 2/3 e Alessandro bebeu 1/4. Nós podemos, se quisermos, fazer a representação geométrica ou fazer a própria conta, somar o que um bebeu com o outro. Mas observe que na hora que nós formos fazer a representação geométrica, essa vai dar um pouco mais de trabalho, já que os denominadores, eles são diferentes. Aí cria aquela dúvida na mente do aluno, a minha parte, o meu todo, vai ser dividido em 3 ou vai ser dividido em 4? Para Flávio, vai ser dividido em 3. Para Alessandro, vai ser dividido em 4. Então, o que nós fazemos é o MMC, o mínimo múltiplo comum. Qual é o menor múltiplo comum entre 3 e 4? Para que eu possa dividir igualmente para Flávio e igualmente para Alessandro. Então, nós temos essa operação aqui. 2/3 mais 1/4. Para resolvermos, a primeira coisa que nós fazemos é o MMC dos denominadores. Então, eu vou fazer o MMC entre 3 e 4. Lembrando como é que faz o MMC. Para fazer o MMC, eu faço uma fatoração conjunta ao mesmo tempo. Então, qual é o menor divisor que divide 3 ou 4? 2. 2 ele divide o 4. O 3 eu repito, porque ele não é divisível por 2. 4 dividido por 2, 2. Qual é o menor divisor que divide 2 ou 3? Lembrando que esses divisores têm que ser números primos. O menor divisor que divide 2 ou 3 é 2. 3 eu repito, 2 dividido por 2, 1. Menor divisor agora é o próprio 3. 1, 3 dividido por 3, 1. E aqui eu repito 1. Então, o MMC é 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu já encontrei qual é o menor múltiplo comum. Então, eu vou dividir para Flávio em 12 e para Alessandro também em 12, porque é para ficar justo. Porque para um está sendo dividido em 3 partes, para outro está sendo dividido em 4 partes. Só que ainda não é só isso. Se eu dividir em 3 partes e ele pegou 2, se eu dividir em 12 partes, ele não vai pegar só 2. Provavelmente ele vai pegar mais. A mesma coisa acontece para Alessandro. Eu dividi em 4 partes e ele pegou 1. Se eu estou dividindo em 12 partes, vai pegar mais partes. Então, o que é que nós fazemos? Substituímos o 12 no lugar do denominador. Então, ao invés de ter denominador 3 e denominador 4, agora eu vou ter denominador 12. E qual é o procedimento para eu saber qual é o numerador? Se eu tinha dividido em 3, ele pegou 2. Se eu dividir em 12, ele vai pegar quantas partes agora? Então, esse processo que nós fazemos é dividir o denominador pelo denominador e o resultado eu multiplico pelo numerador. Então, eu faço 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. Então, se eu tinha dividido em 3 partes, ele pegou 2. Mas se eu divido em 12 partes, ele vai pegar 8. A mesma coisa eu vou fazer para a quantidade de Alessandro. Se eu tinha dividido em 4 partes, ele pegou 1. Agora que eu dividi em 12, ele vai pegar quantas? Então, eu vou fazer 12 dividido por 4, o resultado vezes 1. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Então, aqui, ó, mais, porque é a operação que nós estamos realizando, 3. 8 mais 3, 11 sobre 12. Essa é a fração que eles consumiram do refrigerante todo. De todo o refrigerante, os dois juntos consumiram 11 dozeavos. E a pergunta da letra B agora. Pergunta:
na letra B, já na página 147. Flávio bebeu 2/3 do refrigerante e Alexandre bebeu apenas 1/4. Qual é... a pergunta tá na página 147, bem embaixo. Flávio e Alexandre tomaram juntos uma quantidade correspondente a 11/12 do refrigerante. Vejamos agora quanto de refrigerante Flávio bebeu a mais que Alexandre. Então, a segunda pergunta é: quanto de refrigerante Flávio bebeu a mais que Alessandro? Então, quando a gente... é a diferença entre eles. A diferença entre um e outro bebeu. Quando nós falamos de diferença, ou a quantidade a mais ou a menos, nós estamos nos referindo à conta de subtração. Então, aqui, ao invés de eu somar, eu vou subtrair. Então, o processo vai ser bem parecido. Eu vou ter 2/3 menos 1/4. Vou encontrar o MMC, que eu já fiz, é 12. Então, eu coloco aqui, ó, 12 no denominador. Divido 12 por 3, o mesmo processo. Divido 12 por 3, multiplico por 2. Dá 8. Só que aqui era mais. Eu queria saber os dois juntos. Aqui era adição. Aqui é subtração. Eu tô querendo saber a diferença. Então, o processo para somar e subtrair são iguais. O que eu preciso atentar é que na soma aqui vai aparecer mais e na subtração aqui é menos. Da mesma forma, 12 dividido por 4, que dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, aqui, ao invés de eu somar, eu subtraio. 8 menos 3, 5, sobre 12. Então, Flávio tomou 5/12 a mais que Alessandro de refrigerante. Então, essa é uma das formas de fazer a adição e a subtração. Eu calculo o MMC entre os denominadores e depois eu pego o meu denominador, divido pelo denominador, multiplico pelo numerador. Pego o denominador, divido pelo denominador, multiplico pelo numerador. E depois eu somo ou subtraio os meus numeradores. Tanto na adição como na subtração, o processo é esse. Mas existe um modo prático para a gente realizar essas operações de subtração e de adição sem precisar calcular o MMC. Então, eu vou ensinar agora a vocês esse processo. E quando vocês forem resolver o exercício, vocês podem ou fazer utilizando o MMC, que é algo que vocês já aprenderam no 4º ano, no 5º ano, ou vocês podem utilizar esse novo processo, que é o modo prático que eu vou mostrar a vocês. Eu vou mostrar o mesmo exemplo, o exemplo de Flávio e de Alessandro, em que o problema pede para somar as duas quantidades consumidas e depois para calcular a diferença das quantidades consumidas. Então, para somar, nós fizemos a conta de 2/3 mais 1/4. E quando foi para subtrair, nós fizemos 2/3 menos 1/4. Nós vamos fazer essas duas contas do mesmo exemplo de Flávio e Alessandro que fizemos agora há pouco, só que agora do modo prático. Então, como é o modo prático que eu utilizo para realizar a soma ou a subtração de frações? Eu não calculo o MMC. Eu faço o seguinte: a minha fração, aqui no meu numerador, eu vou colocar o resultado da multiplicação do numerador pelo denominador. Assim, ó. 2 vezes 4, 8. Eu multiplico esse por esse, os extremos, ó. E esse numerador por esse denominador. Como se eu fosse fazer um X, ó. 2 vezes 4, aí eu boto o resultado aqui, 8. Eu tô somando, o mais vem aqui. E agora, 3 vezes 1. Observe que eu fiz um X bem grande no meio deles, para lembrar que eu tô fazendo conta de vezes. É 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. Até aqui tudo bem? Então, no meu numerador, eu vou colocar o resultado das minhas multiplicações. Multiplico esse por esse, o numerador por esse denominador.
e depois o numerador pelo outro denominador, cruzando o de cima pelo de baixo pelo de cima. E embaixo, no meu denominador, eu vou colocar o resultado da multiplicação dos meus dois denominadores. Faço 2 vezes 4, boto aqui, 3 vezes 1, boto aqui, e aqui embaixo é 3 vezes 4, que dá 12. Então, primeiro, recapitulando, fiz 2 vezes 4, coloquei no meu numerador. Fiz 3 vezes 1, coloquei no meu numerador, formando um x aqui. E embaixo eu multiplico meus dois denominadores. 3 vezes 4, 12. Agora é só somar. 8 mais 3, 11. 11 sobre 12. Observe e note que deu o mesmo resultado. Já aqui, na subtração, vai ser da mesma forma. Ao invés daqui ter uma adição, que aqui era uma conta de mais, uma adição, ao invés de ter o mais, aqui vai ter o menos. Olha, como é que faz? 2 vezes 4, coloca aqui em cima, olha, 8. Agora é menos, não é mais. Menos 3 vezes 1, 3, formando um x. E embaixo? Embaixo são os dois denominadores multiplicados. 3 vezes 4, 12. Agora é só fazer a subtração. 8 menos 3, 5 sobre 12. Então, as mesmas respostas de como nós tínhamos feito anteriormente. Vou colocar agora só mais um exemplo desse modo prático de como eu posso somar e subtrair para que vocês possam fixar melhor. Uma adição e uma subtração. Então, para somar, nós já vimos, e para subtrair, o modo prático. Tá aqui o traço da minha fração. Então, eu vou fazer esse vezes esse vezes esse. Um x entre eles. 2 vezes 3, 6. Se é conta de mais, o mais aparece aqui. 9 vezes 5, 45. E embaixo são esses dois multiplicados. 9 vezes 3, 27. 6 mais 45 dá 51 sobre 27. Então, eu preciso lembrar que eu tenho que encontrar a forma irredutível. Então, eu percebo, ó, 5 mais 1 dá 6. 2 mais 7 dá 9. Logo, esses dois números são divisíveis por 3. Então, para eu encontrar a forma irredutível, divido eles por 3. 51 dividido por 3 vai dar 27. 27 dividido por 3 dá 9. Novamente, 27 é divisível por 3 e 9 também é divisível por 3. Então, eu vou simplificar novamente dividindo por 3. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. Outra vez eu posso simplificar por 3 de novo. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. E aqui eu vou acabar. 1, ele não precisa aparecer. Essa resposta dá como resultado 3 inteiros. E aqui na minha subtração, vou fazer da mesma forma. Multiplico esse por esse e esse por esse. Então, coloco aqui na fração. 4 vezes 3, 12, menos 5 vezes 2, 10. E embaixo, esse vezes esse, que é 15. Realiza a subtração. 12 menos 10, 2. Isso tudo sobre 15. Como resposta, eu tenho 2/5. Já é irredutível, não tenho como simplificar. Já que 2 só é divisível por 2 e o 15 não é divisível por 2 porque ele é um número ímpar. Então, esse é o modo prático. E também vocês viram como faz com o MMC. Aí vocês fazem as questões e respondem da forma que vocês acharem mais fácil. Agora, vocês vão fazer a atividade da página 149, as questões 60 até 67.
Se vocês tiverem alguma dúvida na resolução, anotem as dúvidas e na nossa aula ao vivo da próxima terça-feira, nós vamos estar resolvendo esse problema, essas atividades juntos. Bons estudos e até a próxima aula!